Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço o número de doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu me deparei com este vídeo do senhor reverendo presbiteriano Augusto Nicodemos, chamado O Erro dos Pais da Igreja. Um amigo meu me enviou e nós ficamos particularmente escandalizados porque a única pessoa que erra neste vídeo é o próprio Augusto Nicodemos. O que me impressiona é que muitos protestantes creem que o senhor Augusto Nicodemos é a nata do protestantismo brasileiro. Ora, se ele é a nata, que dirá o que é a parte podre do protestantismo, porque até mesmo como uma nata, ele está muito mais como uma nata podre, já que ele demonstra um desconhecimento absurdo sobre os autores patrísticos e mesmo percebe-se, quem já teve contato mínimo com a patrística, de que ele realmente nunca leu um autor patrístico. No máximo, podemos concluir que o senhor Augusto Nicodemos possa ter lido algum compêndio protestante sobre o assunto, ou então, sei lá, algum resuminho, e a partir desses resuminhos tirou uma conclusão de um assunto que é bastante complexo, que são os 3 primeiros séculos da história da igreja. Ou seja, ele não tem contato com os autores patrísticos para fazer um juízo de valor sobre o que de fato esses autores escreveram. Isso podemos tirar a conclusão, sem medo de errar, que ele realmente não leu o assunto, não tem domínio sobre o assunto. E eu acho isso particularmente escandaloso, porque um sujeito que pelo menos se propõe a ser representante de uma igreja, e de uma igreja que quer representar do que há de melhor no protestantismo brasileiro, e no entanto ele realmente deixa muito a desejar. E isso não é de hoje, uma vez que o senhor Augusto Nicodemos já fez declarações do tipo: Maria não é mãe de Deus, mas mãe de Cristo, porque Maria somente é mãe da natureza humana de Cristo. Em outras palavras, ele ressuscitou a heresia nestoriana, uma heresia que nem mesmo foi aceita pelos reformadores, eu digo Lutero, Calvino e assim sucessivamente. Então, quer dizer, esse pessoal transforma a teologia num mero capricho e numa mera opinião. Então vamos ver esse vídeo e vamos tecer os seguintes comentários. Os pais da igreja, sem querer, deram origem ao papado quando eles disseram que os apóstolos deixaram como sucessores os bispos para poder combater gente que aparecia dizendo: eu sou apóstolo. Aí os pais da igreja dizendo: não, você não é apóstolo não, porque os apóstolos já passaram e os sucessores deles são os bispos. Tá, então serviu para dizer que eles não eram apóstolos. Só que a geração seguinte transformou esses bispos em papa. Não é? Não, senhor Augusto Nicodemos. Na verdade, o que o senhor ignora é que a alegação da sucessão apostólica não é necessariamente um argumento contra os gnósticos, segundo a sua fala. Na verdade, a sucessão apostólica é um fato histórico. É um acontecimento. Em outras palavras, os apóstolos deixaram sucessores, prepararam esses sucessores e ordenaram esses sucessores, também chamados bispos, que veio da palavra episcopoi, que quer dizer simplesmente professor, aquele que ensina, aquele que transmite e assim sucessivamente. Então, quando você afirma que os autores patrísticos falam da sucessão apostólica para apenas contrapor algo, isso fica para o seu protestantismo, porque todos os protestantismos, de fato, ou boa parte deles, parte dessa alegação de ser contra algo e nunca algo propositivo. Na verdade, quando os autores patrísticos falam da sucessão apostólica, eles falam de algum aspecto estrutural, histórico, institucional e de autoridade que foi transmitida pela igreja por conta dos apóstolos. E não é por acaso que nós falamos que os bispos são sucessores dos apóstolos. E o absurdo é você afirmar que essa alegação da sucessão apostólica gerou o papado, como se todos os bispos fossem papas. Coisa completamente absurda. Por exemplo, nós temos episcopados, tanto no caso romano, como episcopados orientais. Nós temos inúmeros autores patrísticos que são bispos. E eles não alegavam a sua autoridade através de um vácuo ou através de um vazio, ou então por conta de uma mera contraposição ou antagonismo. Não,
eles afirmavam a sucessão apostólica justamente porque isso foi dado para eles. Foi dada à igreja um poder de autoridade, um sentido de afirmação da fé apostólica, como também um sentido de depósito fidei, do depósito da fé. Jesus Cristo diz aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Ou então repassa aos apóstolos uma autoridade: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem retiveres serão retidos, né? Então veja que Jesus Cristo repassa a autoridade para a igreja através de uma chefia apostólica. E dentro dessa chefia apostólica existe alguém que se destaca, chama-se Pedro. E a partir de Pedro é que aí sim podemos afirmar a ideia de um bispo universal, que no caso é o bispo de Roma. E veja que a afirmação do bispo de Roma existe desde tempos imemoriais. Ou seja, nos séculos I, no século II, você já tem indícios de uma igreja que prevalece sobre outras igrejas no sentido da chefia. Claro que os ortodoxos e muitos outros segmentos podem discutir como essa autoridade era exercida, né? Se essa autoridade tinha realmente um poder temporal e assim sucessivamente. Claro, a gente pode até fazer esse tipo de indagação. No entanto, é óbvio, né? E é evidente que você tem textos do século I, do século II, que mostram claramente que existe de fato uma primazia do bispo de Roma em relação às outras demais igrejas. Claro, a gente pode até discutir como é que era esse poder em relação à primazia, porque muitas das igrejas, no caso que nós temos hoje, sui iuris, que são as igrejas apostólicas orientais, as igrejas que são orientais e são ligadas a Roma, têm plena autonomia na sua administração. Por exemplo, os próprios bispos dessas comunidades escolhem seus patriarcados e o Papa só faz anuência lá em Roma, né? Ele não intervém diretamente na disciplina, ele não intervém diretamente na formação do rito e de algumas tradições que são locais dessas igrejas, tá? Então nós podemos ver que dentro da relação, não somente da Igreja de Roma e as demais igrejas sui iuris, existe evidentemente uma reunião de bispos que estão sujeitos a um bispo universal. E esse cara acha que a ideia da sucessão apostólica foi inventada ou foi criada justamente para contrapor os gnósticos ou contrapor alguém. Isso fica para protestante que gosta de viver de antagonismo. Na verdade, a sucessão apostólica era uma afirmação, sempre uma afirmação de que era preciso uma autoridade legítima para ser guardiã da fé. E que isso não foi ocasional, isso não foi casuístico. Como também o papado não foi casuístico, não foi uma coisa que foi inventada e que de repente do nada surgiu como um erro. E nunca houve erro dos pais da igreja no que diz respeito à sucessão apostólica, porque a sucessão apostólica não foi inventada pelos pais da igreja. Na verdade, ela existia na própria igreja como uma forma institucional de transmissão de um papel de liderança dos apóstolos para os bispos. Se os pais da igreja erraram na sucessão apostólica, ou no papado, ou na chefia universal do bispo de Roma, então o senhor Augusto Nicodemo vai ter que dizer que os apóstolos também erraram, porque foram eles que transmitiram isso. Mas vamos lá, vamos besterol. Foi uma estratégia errada, entendo eu, dos pais da igreja para resolver aquele problema no século II, quando os gnósticos apareceram dizendo que eram apóstolos de Jesus Cristo. Primeiramente, os gnósticos não se declaravam apóstolos. Eles nunca falaram isso. Leia Irineu de Lyon. O que os gnósticos diziam é que eles tinham uma pseudociência ou uma gnosis, né, que teoricamente eram inspirados pelos apóstolos, só que Irineu de Lyon fala: olha, vocês não têm isso porque dentro daqueles bispos que foram ordenados diretamente pelos apóstolos, o seu ensino não reconhece os delírios que vocês pregam por conta dessa dita gnosis. Então não é necessariamente o fato dos gnósticos se declararem apóstolos. Não, eles não se declaravam apóstolos. Eles simplesmente afirmavam que tinham um determinado tipo de conhecimento oculto, esotérico, etc., que teoricamente seria inspirado, sabe-se lá por quê, porque eles mesmos tinham alguns delírios com relação a esse tipo de inspiração. E Irineu de Lyon, por exemplo, que combate os hereges gnósticos no seu texto contra as heresias, fala claramente: não, sabe por quê? Vocês não têm respaldo
no ensino apostólico ou tradição apostólica, e isso está em Ireneu nos Contra Heresias, justamente porque nós, bispos que fomos ordenados diretamente pelos apóstolos e que nós temos como meta ser os guardiões depositários daquilo que nós consideramos ou daquilo que foi ensinado a nós como fé, o nosso conhecimento não tem nada a ver com o que vocês pregam. Tudo aquilo que os apóstolos ensinaram através de gerações dos bispos não está incutido nas bobagens que vocês falam, que vocês alegam em nome de sabe-se lá o quê. E vejam que os gnósticos se alardeavam, claro, usurpadores da autoridade legítima. Então vejam que quando os pais da igreja alardeiam a autoridade legítima da igreja e a autoridade legítima dos bispos, nada mais faz do que alardear o que a própria Bíblia fala. Em Mateus 16, 18, Jesus Cristo diz: eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu te darei as chaves do céu, e tudo que ligares da terra, ligarás aos céus, e tudo que desligares da terra, desligarás dos céus. Nós temos aqui várias proposições. Primeiro, Jesus Cristo estabelece a igreja sob Pedro. Ele faz um trocadilho com o nome de Pedro. Tá? Depois, ele afirma que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Ou seja, Jesus Cristo já prevê que a igreja passará por inúmeras crises, por inúmeras tentações, enfim, por inúmeras tragédias, por inúmeras tramas e dramas e assim sucessivamente. Mas só que essas tramas, essas crises não vencerão o legado de Cristo, que é o corpo místico da igreja. E quando nós observamos que Jesus Cristo repassa a Pedro o poder das chaves, nós temos aqui o poder da autoridade. Quando você tem as chaves da casa, na verdade você expressa a autoridade e a propriedade sobre aquela casa. Quando você é um governador de uma cidade, isso no mundo antigo, no mundo medieval, se você tem as chaves da cidade, então você é o chefe, você exerce uma soberania sobre aquela cidade. Então você tem o poder das chaves do céu. Né? Eu te darei as chaves do céu e o poder de ligar e desligar. E veja que Jesus Cristo também dá o poder de ligar e desligar aos demais apóstolos, mas não dá o poder das chaves. Aqui temos uma diferença. Então nós temos o poder das chaves e o poder de ligar e desligar, mas ao mesmo tempo os apóstolos têm o poder de ligar e desligar, mas não têm o poder das chaves. Isso significa o quê? Uma distinção. Uma distinção de autoridade. Porque vejam, os bispos que estão em comunhão com Roma, e no caso comunhão com Pedro, eles têm o poder de excomunhão. Também. Comunhão essa que inclusive pode ser contestada, né, e inclusive recorrida para o Papa. Porque o Papa é o bispo maior de todos os bispos. Por conta dessa mensagem. Claro que não é a única. Nós temos outras cenas, como de Jesus Cristo falando para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por que ele fala somente para Pedro e não fala para outras pessoas? Porque ele reconhece em Pedro e estabelece em Pedro uma missão de chefia. Se nós temos um poder de chefia sobre os apóstolos, em particular com destaque a Pedro, logo essa igreja também tem autoridade. Quando Paulo de Tarso diz: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, nós temos três coisas aqui. Casa do Deus vivo. O que significa isso? Significa que a reunião dos cristãos em torno da igreja, ou seja, da eclésia, da comunidade, implica uma união mística também. Aí a casa do Deus vivo. Aquilo, ou seja, a casa onde Deus exerce o seu poder, né, a sua inspiração, a sua condução e assim sucessivamente. Coluna é o que sustenta. Fundamento é o que dá razão de ser a verdade revelada. Coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E nós temos inúmeros versículos da Bíblia que mostram que a igreja não é meramente uma instituiçãozinha registrada em cartório como se fosse um clubinho, como de fato o protestante trata. É por isso que eles criam trocentas seitas e, sei lá, trocentos nomes e denominações diferentes. O nosso conceito de igreja é um corpo místico. 1 Coríntios 12. Um corpo místico onde há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. E o corpo também. Então nós temos o mesmo corpo e o mesmo espírito.
Então observem que esse pessoal não sabe do que está falando. E a sucessão apostólica implica dizer que a igreja não morreu com os apóstolos. A igreja teve continuidade com os bispos. E também a chefia legítima, que nós chamamos de papado, tem a ver não somente com a Sagrada Escritura, mas também com o desejo expresso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nem os ortodoxos ousam atacar isso. Eles podem dizer que Roma, embora tenha uma primazia, porém é uma primazia moral, né? Não tem, digamos assim, um sinal distintivo do ponto de vista da autoridade, né? É muito difícil explicar isso, eu não queria me aprofundar neste assunto. No entanto, o que o senhor Augusto Nicodemos faz é falar besteira sobre besteira, como grande parte dos apologetas o dizem. Então esse cara não sabe nem do que está falando. Pura besteira, puro flatus vocis. No fundo, ele quer negar a validade da sucessão apostólica, afirmando que foi um erro. Então ele vai ter que dizer que a continuidade da igreja foi um erro. Então ele vai ter que dizer também que a sucessão apostólica que foi deixada pelos apóstolos também foi um erro. E assim sucessivamente. E aqui já não temos mais cristianismo. Nós não temos mais nada. Nós temos simplesmente uma anarquia teológica, uma anarquia de autoridade, que no final das contas nega o próprio propósito de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que não só disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja, como também aquela promessa que está em Mateus capítulo 28, versículo 20, de assistir a sua igreja, porque quando ele fala, eu vos assistirei à igreja até o final dos tempos, e ele fala isso para os apóstolos, ora, os apóstolos não vão vir até o final dos tempos, mas os sucessores dos apóstolos sim, e são os bispos. Então, o caráter episcopal da igreja, como também o caráter da sucessão apostólica, são realidades históricas, não são invencionices teológicas ou argumentativas contra algo. Simples assim. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.